Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Eu fiquei pensando, será que eu gravo ou não gravo esse vídeo? Mas eu acho que merece. Eu acho que esse vídeo merece estar aqui neste canal. Então hoje vou falar sobre a passagem de Luís Soares pelo Grêmio, a passagem de Luís Soares pelo futebol brasileiro. Antes de mais nada, quem ainda não é inscrito aqui no canal, se inscrevam, deixem um like no vídeo se vocês gostarem, claro, os comentários aqui embaixo. Primeiro dizer, para quem não sabe, eu sou gremista abertamente, eu gosto de futebol por causa do Grêmio, o Grêmio me fez amar o futebol, então eu sou eternamente grata ao meu clube por, não sei, ter despertado isso que eu acho que todos os torcedores, no final das contas, às vezes a gente é do clube da nossa família, né? Eu, por exemplo, meu pai é gremista, minha mãe é gremista, na minha família todo mundo é gremista. Bom, não todo mundo, mas a grande parte. Então foi natural que eu acabasse, né, sendo levada pro lado do Grêmio. Mas também conheço pessoas que acabam se encontrando em clubes que não necessariamente são os clubes das suas famílias, né? E é perfeitamente natural. Eu acho que no mundo de hoje todo mundo pode escolher para quem torcer e todo mundo pode cultivar o sentido de pertencimento a um clube, não necessariamente porque é o clube que você cresceu vendo, pode ser um outro clube, não, tá tudo certo. O futebol, ele é pertencimento e a gente acaba escolhendo as cores que a gente defende, o clube que a gente ama, que é que tá no nosso coração. No meu caso, eu nasci gremista e me cultivei gremista, e durante a minha infância e a minha adolescência eu fui gremista de uma forma muito intensa, e desde que eu saí do Brasil, essa forma de torcer, ela ficou diferente, mas ela continua. Eu não consigo ficar acordada toda madrugada para assistir os jogos do Grêmio, mas é verdade que nesse ano de 2023 fiquei muitas madrugadas assistindo o jogo do Grêmio. Porque o que aconteceu com o Grêmio em 2023 é algo que nem o mais otimista dos gremistas eu acho que pensava que poderia acontecer. E olha que a gente não ganhou nenhum título de relevância, mas eu acho que o fato de ter um dos maiores atacantes da história do futebol, pelo menos nesses últimos 20 anos, vestindo a camisa nova do Grêmio, fez com que, para quem tinha perdido alguma coisa, essa conexão voltasse. E não é só o fato do Luís Soares vestir a camisa do Grêmio, mas é como ele fez isso. O Grêmio é hoje o 5º clube que o Soares mais defendeu na carreira dele. Eu tô gravando esse vídeo no dia 6 de dezembro de 2023. O Soares ainda não entrou em campo no último jogo dele com a camisa do Grêmio, mas eu acho que já dá pra contar essa história. Essa história ela já foi contada. Hoje vai ser só o capítulo final de encerramento dessa história. De novo, o Grêmio é o 5º clube que o Luís Soares mais defendeu na carreira dele. É o clube onde ele disputou mais de 50 partidas e ele entregou dígitos duplos de gols e assistências. E não só a quantidade, mas quando ele marcou esses gols. O que o Luís Soares entregou para o Grêmio. 11 meses e 3 dias de um dos maiores camisas 9 que as últimas gerações viram em campo, vestindo a camisa 9 do Grêmio. A camisa 9 do Grêmio nunca mais vai ser a mesma. A partir de agora, a camisa 9 do Grêmio, ela requer outras características do que ela requeria antes. E olha que o Grêmio teve grandes atacantes que vestiram a camisa 9, mas eu acho que o momento em que o Soares vestiu essa camisa faz com que ela passe a ter outra representatividade. Eu tava assistindo, e para quem ainda não assistiu, a entrevista do Luís Soares, o papo, a resenha do Luís Soares com o Duda Garbi no canal dele, e é muito interessante que ele fala. Depois desse tempo passado, foi a melhor decisão que eu podia tomar. Foi a melhor decisão para o Soares e foi a melhor decisão para o Grêmio. O Luís Soares chegou no Grêmio quando ele ainda tinha 35, ele ainda não tinha feito 36 anos. E ele reconhece no papo com o Duda que o fato de terem duvidado, de terem chamado ele de velho, foi o que motivou ele a querer assinar com o Grêmio, né? Um dos fatores, são outros vários fatores. E aí é interessante ver. E eu acho que isso é uma característica que acaba conectando bastante o sentido de pertencimento do torcedor gremista com o Soares, que é algo que a gente já viu na apresentação dele, que é a conexão dessa garra charrua, dessa determinação do povo uruguaio, que o torcedor gremista às vezes pega para si mesmo. Eu tenho várias camisas do Grêmio com bandeira do Uruguai atrás. Eu acho que é um tipo de conexão que ela existe naturalmente por como
foi e é a história do Grêmio, e por como foi e é a história do povo uruguaio. Eu acho que essa conexão, ela existe, e eu acho que o Suárez foi o cara que fez o match definitivo com isso. Então eu tava dizendo, a fome, a ambição dele de querer mostrar que com 36 anos ele ainda era capaz de ser o protagonista de um time e levar esse time para o lugar onde ele deveria estar. E aí o Luis Suárez fala na entrevista com o Duda que o lugar do Grêmio na Libertadores, e que ele sente que ele cumpriu o que ele tinha que fazer nesses 11 meses, que era devolver o Grêmio para a Libertadores, e é bem isso, ele fez isso. Luis Suárez ganhou o Campeonato Gaúcho, Luis Suárez marcou gol do título, Luis Suárez fez gol no Grenal, Luis Suárez ajudou o Grêmio a chegar numa semifinal de Copa do Brasil, Luis Suárez durante algumas horas fez o torcedor gremista achar que podia ganhar o Campeonato Brasileiro. Luis Suárez marcou hat-trick com a camisa do Grêmio e Luis Suárez devolveu o Grêmio para a Libertadores, depois do Grêmio vir de um ano de Série B e de alguns anos complicados, no qual a autoestima do torcedor gremista estava, sei lá onde, a gente ia meio que perdido. Eu falei várias vezes aqui na segunda divisão, eu fiz greve de Grêmio, porque não é o nosso lugar, não é, o torcedor não sente. É evidentemente que o futebol, ele caminha por vários lugares, ele te leva para vários lugares, mas não é onde o torcedor gremista quer estar. E o Suárez, eu acho que ele pega isso e ele diz, o time que eu tô chegando, ele tem essas características que são similares às minhas, eu tô chegando aqui para mostrar que eu não sou um velho de 36 anos, e eu vou levar esse clube. Então, é uma quantidade de coisa que faz com que essa relação... E aí eu li um texto do Chico Garcia, que é outro jornalista maravilhoso, que ele diz que o Suárez ajudou o torcedor gremista a recuperar a sua autoestima. E é verdade, porque o torcedor do Grêmio, ele tem essa característica de achar que o time dele sempre vai dar a volta nos placares. Eu tenho um amigo que dizia, há muito tempo atrás, não sai do Olímpico se o Grêmio tá perdendo por um gol de diferença, nem se tá perdendo por 2 antes dos acréscimos, porque tudo pode acontecer. E é verdade, a gente se acostumou com isso. O gremista que viveu nos anos 90, ele se acostumou com esse Grêmio. E esse Grêmio foi, parece que se perdendo nesse caminho, recuperou, é verdade, com a chegada do Renato, com a conquista da Libertadores, mas depois se perde de novo. E aí chega o Luis Suárez para vestir a camisa e dizer aqui, me dá a mão e a gente vai recuperar isso. Então eu acho que esse é um pouco do sentimento. E é óbvio que o torcedor gremista fica triste de não seguir vendo o Luis Suárez com a camisa do Grêmio. Mas aí quando a gente escuta o que ele sofreu e o que ele tá sofrendo nesse ano, de que ele tem que tomar remédio para poder jogar, de que ele tem que se infiltrar todo início de jogo, então dá para entender os motivos pelos quais o Luis Suárez talvez siga jogando futebol, mas não no nível de competição e exigência que tem o Campeonato Brasileiro, né? Agora, também vale a gente ressaltar que muitos jogadores menosprezaram a história do Grêmio, muitos jogadores menosprezaram o sentimento do torcedor gremista, e tem muitos que a gente guarda, obviamente, na nossa memória disso. E aí é legal, e talvez pode ser que esse seja o grande ponto do Suárez, que ele vem para resgatar tudo isso. Não é só a autoestima, mas é dizer para o torcedor do Grêmio qual é o time que ele torce, ao que ele pertence. Então, eu acho que assim, a gente só tem a agradecer o Luis Suárez pelos 11 meses e 3 dias que ele ficou defendendo a camisa 9 do Grêmio. Agradecer o Luis Suárez por ele ter entregado muito mais do que a gente imaginava que ele poderia entregar. Agradecer o Luis Suárez. Agradecer o Luis Suárez por ter passado pelo Grêmio, por ter passado pelo futebol brasileiro. O futebol não adianta, ele é feito de grandes jogadores, e ter um jogador desse tamanho vestindo a camisa do Grêmio foi um presente para os gremistas. O Luis Suárez disse na coletiva de despedida dele que ele vai ser para sempre um gremista, e os gremistas vão ser para sempre Luis Suárez. Essa conexão, ela jamais vai ser desfeita. E é interessante ver que na entrevista com o Duda, o Luis Suárez diz: eu quero que o torcedor do Grêmio lembre desse Luis Suárez dos 11 meses. Por que eu ia continuar sofrendo? Eu não tenho por que seguir sofrendo. Eu levei o Grêmio, eu devolvi o Grêmio para a Libertadores. Então eu acho que é isso, a gente vai ficar com esse sentimento de agradecimento dele ter passado pelo Grêmio, dele ter vestido a camisa do Grêmio,
dele ter entregado muito mais do que marketing pro Grêmio, dele ter entregado futebol, dele ter entregado alma, dele ter entregado comprometimento, dele ter entregado pertencimento. Sempre que a torcida do Grêmio vê o Luis Soares fazendo algo na carreira dele, na vida dele, a torcida do Grêmio vai ficar feliz. E eu acho que o caminho de volta também. Eu acho que realmente o clube do Luis Soares no Brasil começou a ser o Grêmio lá no dia da apresentação dele e essa relação foi se firmando. A gente realmente tem mais um gremista no mundo e esse gremista se chama Luis Soares. Realmente foi incrível esses 11 meses do Soares no Grêmio. Evidentemente que a gente queria mais tempo. E agora muita sorte para a diretoria do Grêmio, que vai ter que encontrar um outro camisa 9 à altura. Não só para conseguir fazer o que deve fazer um camisa 9 do Grêmio, mas para um cara que agora vai ter a responsa de carregar características que o torcedor gremista vai exigir do seu novo camisa 9. Essa entrega, esse pertencimento, essa paixão, essa fome, essa ambição, esse sempre querer mais que o Luis Soares fez o torcedor do Grêmio agora colocar como exigência. No final das contas, eu realmente acredito que todo jogador que veste uma camisa e que acaba sentindo o carinho do torcedor, ele vai querer isso. Então, talvez o legado que o Soares deixe para o Grêmio, o legado que o Soares deixe para o torcedor gremista é isso. Fazer a gente de novo sentir o que a gente acha que a gente precisa exigir de quem tá vestindo a camisa do Grêmio. E, cara, agradecer muito, porque foi realmente incrível poder viver, mesmo que eu aqui à distância, esses 11 meses de Grêmio. E para encerrar, uma reflexão que eu fiz outro dia numa live com o André Henning, na TNT, que eu realmente acredito nisso. Eu acho que o Grêmio não tem como calcular o que o Luis Soares entregou pro Grêmio. Até agora eu falei muito de sentimento, de pertencimento, de ambição, de querer mais, e eu acho que tudo isso fica. É muito difícil que a imprensa internacional fale dos clubes brasileiros. Os clubes brasileiros, e aí eu posso falar mais sobre a Espanha, porque é onde eu tô, eles só aparecem na imprensa, na mídia, seja no geral, né, no telediário aberto, ou seja, no jornal específico esportivo, na rádio. O clube brasileiro ele só aparece quando ele disputa o Mundial de Clubes ou quando um ex-jogador de um grande clube do país vai jogar no Brasil, por exemplo, o Marcelo no Fluminense. A imprensa aqui da Espanha evidentemente segue tudo que o Marcelo faz no Fluminense, ou quando algum dos meninos brasileiros ou sul-americanos é contratado por um clube aqui da Europa. Por exemplo, o Endrick no Palmeiras. Se segue tudo que o Endrick faz no Palmeiras, tudo que o Vitor Roque fez no Atlético Paranaense, tudo que o Felipe Luiz estava fazendo no Flamengo, tudo que o Marcelo estava fazendo no Fluminense. Mas é muito difícil encontrar esse lugar, encontrar uma forma de ser constante na imprensa internacional. E o Grêmio foi constante na imprensa internacional durante 11 meses. Tudo que o Luis Soares fazia, tudo que os gols que ele marcava, os títulos que ele tentava colocar o Grêmio na briga, os títulos que ele conquistava, devolveu o Grêmio para a Libertadores. Nos últimos dias, tem matérias de jornais ingleses que, não sei se falaram no Grêmio na vida, publicando matéria sobre o Grêmio e sobre o Luis Soares. Então, o valor que o Luis Soares entregou ao Grêmio nesses 11 meses, tirando a parte do torcedor, é incalculável para a história do Grêmio. Foi um grande acerto, foi a decisão certa do Luis Soares e foi a decisão certa do Grêmio. E tomara que a gente veja mais grandes craques do futebol indo para o futebol brasileiro, porque eu acho que isso faz com que os times do futebol brasileiro sejam colocados em outro lugar pela imprensa que às vezes daqui não dá tanta relevância para o que está acontecendo na América do Sul. Infelizmente é assim, mas foi muito interessante ver esses 11 meses dos jornais aqui da Espanha, as rádios, as televisões, os portais, os canais de YouTube, falando do Grêmio e falando de Luis Soares. Bom, esse vídeo, na verdade, é um vídeo só para realmente agradecer
a passagem do Luis Soares pelo Grêmio, agradecer o Grêmio por ter apostado no Luis Soares e agradecer o Luis Soares por ter escolhido ficar 11 meses no Grêmio, defendendo a camisa 9 do tricolor gaúcho, para a alegria de todos nós torcedores. Nada mais, gente. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.